Pronto, gravando a partir de agora, tá certo? Todos estão cientes de que a aula está sendo gravada. Vamos lá, vamos falar do capítulo 4. Vamos falar de sistema de amortização. Como disse a vocês aula passada, importante, né? Porque na verdade a maior parte dos contatos que nós temos com financiamentos ou com investimentos que a gente vem a fazer, eles obedecem basicamente o que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá? Os sistemas de amortização são baseados no que a gente vai falar hoje. Mas acredito que, antes de tudo, parabenizá-los, porque sei que boa parte de vocês são professores, né? Então hoje é o nosso dia. Infelizmente temos que ter essa aula no nosso dia, né? Poderia ser um dia de descanso, mas bem, aula é uma necessidade, então vamos fazê-la. Então vamos lá. Sistema de amortização, segundo ele, nesse capítulo 4 a gente quer estabelecer a dinâmica do pagamento e suas parcelas de amortização e de juros, quer caracterizar os principais sistemas de amortização, aí quer descrever então esses sistemas, que são o sistema Price, o sistema de amortização constante e de amortização crescente, né, e generalizar os resultados em contexto inflacionário. Depois descrever as limitações dos métodos de financiamento e dos resíduos de saldo devedor. Então vamos lá. Bem, o sistema de amortização de empréstimos e financiamento representam procedimentos que determinam as condições pelas quais o principal e os encargos financeiros são recuperados pelo credor do capital. Ou seja, ele está te dizendo que o sistema existe para caso você esteja emprestando um dinheiro, você possa recuperar esse dinheiro, né, por meio da cobrança de juros. Você emprestou, deu um prazo para o cara usar, mas você tem que ter de volta esse dinheiro. E como o cara passou um tempo com o teu dinheiro, então você tem que ter de volta esse dinheiro. Ou então, se você está comprando uma coisa hoje, mas você não está pagando por completo essa coisa, então você precisa fazer com que o cara te pague mais do que o valor que seria hoje à vista, né? Porque ele está recebendo o bem hoje, mas não está pagando todo hoje. Então, os sistemas de amortização servem para isso, para proteger o credor do dinheiro. Não é para proteger você que está pagando, não. É para proteger quem está emprestando ou quem está te vendendo alguma coisa, né? Então, no Brasil, os agentes financeiros operam essencialmente com 3 procedimentos. Notadamente, na área imobiliária, a tabela Price, o sistema de amortização constante, sistema SAC, e o sistema de amortização crescente, o sistema SACRE. Em qualquer dos sistemas apontados, observemos que inicialmente temos um certo principal, capital, né, que será amortizado em N prestações. Tendo sido pactuada uma taxa de juros e sempre compatível com a frequência temporal das prestações. Então, se a taxa é em ano, a frequência temporal são anos. Se a taxa é mensal, a frequência temporal é mensal. Pois bem, cada prestação é formada de duas parcelas. A saber, a prestação ela vai ser a amortização mais os juros. Então, é isso. Em todo o sistema que você for pensar, em todo o sistema de amortização, você estará pensando em um valor principal, né? Tem um valor principal, tem juros que estão sendo cobrados sobre esse valor principal e você estará pagando esse valor principal e mais os juros que estão sendo cobrados. Então sempre vai ser isso que você tem em mente, né? Então a prestação vai ser a amortização, ou seja, o valor que você está pagando de fato, ou que você recebeu, mais os juros que estão sendo cobrados devido ao período que você está passando para poder pagar isso. Bem, o que também será indicado por prestação num certo período T igual a amortização num certo período T mais juros num certo período T, onde o índice T indica a ocorrência no período T. O cálculo da prestação e o da amortização identifica qual dos sistemas está sendo usado. Então, quando você olha para uma tabela onde está lá descrevendo o seu financiamento ou o seu investimento, quando você olha como é calculado a prestação e como é calculada a amortização,
você identifica se você está usando o sistema Price, o sistema de amortização constante ou o sistema de amortização crescente. Observemos que ainda podem constar na prestação parcelas de seguro de vida, né, do mutuário, ou de danos físicos do imóvel, por exemplo. Então, na prestação pode estar previsto um seguro de vida, né? Você fez um acordo para pagar longamente, você pode morrer no meio do caminho, então você pode incluir nas prestações um seguro de vida, porque caso você venha a falecer, você tem um retorno disso. E também você pode colocar, por exemplo, a previsão do desgaste do imóvel, por exemplo, se for uma coisa que você está pagando referente ao uso de um imóvel. Então, coisas assim podem ser acrescentadas na prestação. Bem, aí tem uma legislação específica, né? Cada lugar vai ter sua legislação específica. O Brasil tem a sua e cada estado também tem algumas considerações que são feitas sobre isso. E assim por diante. Tudo passa pela legislação. Bem, a amortização refere-se ao pagamento do capital num ritmo previamente estabelecido, quase sempre em parcelas periódicas. Então, na realidade, é a amortização que representa abatimento no saldo devedor. Mais precisamente, se o saldo devedor num certo período T, né, é o saldo devedor no período T, onde você vai ter que no período 0 vai ser o capital, é o principal, né? Então, é o saldo devedor inicial, isto é, o principal. Então, o saldo devedor em um certo período T, ele vai ser o saldo devedor no período anterior, no período T-1, menos a amortização. Então, a amortização é aquilo que de fato está sendo considerado como o pagamento da sua dívida, se for o caso de você estar pagando um financiamento qualquer. Então, quando você paga uma prestação, parte da prestação está pagando a dívida e parte da prestação está pagando os juros. A amortização é de fato o pagamento da sua dívida. É quem de fato diminui a sua dívida, né? Os juros não diminuem nada, estão remunerando o credor, né? A sua dívida ela é amortizada, né? A amortização é quem de fato está pagando a sua dívida. Então, o saldo devedor de um certo período, né? Ele vai ser o saldo devedor que você tinha antes, menos o quanto você amortizou, menos a amortização. Ok, é o que ele está nos dizendo até aqui. O saldo devedor SN-1 da penúltima parcela é a última cota de amortização. Então, você está lá na penúltima parcela, o SN-1 é a última cota de amortização. Ou seja, quando você pagar a última amortização, ela tem que zerar o saldo devedor, né? Então, o que acarreta a quitação completa do saldo devedor. SN vai ser igual ao saldo devedor anterior menos a amortização naquele último período. Então, esse SN-1 tem que ser igual ao último pagamento que você vai fazer, a última amortização que você vai fazer, para que aquilo ali se liquide, né? Para que fique zero, sem a formação de resíduos, sem sobrar absolutamente mais nada para pagar. Os juros JT representam os encargos financeiros da operação, aí incluído correções monetárias por expectativa de inflação. Então, os juros não estão pagando a tua dívida, os juros estão remunerando o cara que te emprestou. E ele vai considerar nessa remuneração a inflação, ele vai defender o dele, né? Vai defender a inflação para que ele possa ter algum lucro também. Então, os juros devem cobrir a inflação e remunerar o teu credor, certo? Então, representam os encargos financeiros da operação, aí incluídas a correções monetárias, né? Por expectativa de inflação. O cálculo dos juros JT é feito pela incidência da taxa financeira I sobre o saldo devedor anterior, o ST-1. Isto é, calcular os juros em um certo período é jogar a taxa que você combinou na hora em que você acertou a negociação em cima do quanto você devia no saldo anterior do período, no saldo devedor do período anterior, né? Então, é comum o uso de uma planilha contendo os cálculos alusivos a um determinado sistema, como por exemplo, você enumera os períodos, aí você vai calculando os juros, vai calculando as amortizações
e com isso você vai tendo as prestações e aqui você vai tendo os saldos devedores. Então o primeiro saldo devedor é o capital. O segundo saldo devedor vai ser o capital menos o quanto você amortizou, essa amortização aqui, né? Enquanto que os juros vai ser você pegar a taxa e calcular em cima do saldo devedor anterior. Então, juros é a taxa vezes o saldo devedor anterior. E a prestação, ela tem que cobrir tanto os juros quanto a amortização. Então, a prestação ela é a soma dos juros com a amortização, né? Então, período 2, pego a taxa e calculo em cima do saldo devedor do período 1, o quanto sobrou aqui, né? O saldo devedor do segundo período, então, vai ser o saldo devedor do período 1 menos o quanto eu estou amortizando nesse período, o quanto é que eu estou pagando de fato da dívida. E aí a prestação é a soma desses juros com essa amortização. Isso são as considerações gerais sobre um sistema financeiro, né? Sobre um sistema de amortização. Agora, aí você tem algumas decisões que você poderia tomar. Eu quero que as minhas prestações sejam sempre as mesmas? É uma possibilidade. Se você tomar essa escolha, você está com o sistema Price. Ou você pode pensar assim: eu quero que as minhas prestações vão diminuindo, né, para ficar ainda melhor, porque aí eu fico mais seguro de que eu nunca vou pagar mais do que eu estou pagando nas minhas primeiras prestações. E aí você estará com o sistema SAC, o sistema de amortizações constantes. Ele faz as prestações irem diminuindo. E o sistema SACRE, a gente vai ver, o sistema de amortizações crescentes, a gente vai ver que é um sistema que foi criado pelo nosso sistema financeiro imobiliário no ano passado, que é uma média entre o sistema Price e o sistema de amortização constante, entre o Price e o SAC. Bem, mas vamos lá, vamos ver como é que ele descreve isso. Então vamos para um exemplo, né? Bem, passemos então a descrição de cada um dos três sistemas de amortização. Então vamos primeiro à tabela Price ou sistema francês. Além dos parâmetros comuns definidos acima, o sistema Price possui as seguintes características. Vou descrever aqui as características, mas caso você não entenda bem alguma coisa, aguarde eu falar no exemplo, porque aí talvez o exemplo para você fique claro, tá? Porque aqui é a descrição de maneira formal, de maneira abstrata, né, da ideia. Então talvez alguma coisa fique meio confusa aqui, mas quando você olha o exemplo você vai ver que não há nada de confuso. Então o sistema Price caracteriza-se, o que caracteriza o sistema Price é que as prestações são constantes. É isso que é a característica do sistema Price. Então quando você vai comprar um imóvel ou você vai comprar um carro e o cara diz que as prestações serão sempre as mesmas durante um certo período de tempo, você já sabe que ele está usando, provavelmente está usando o sistema Price. Ele está usando o sistema Price. Então, como é que você faz? Bem, primeiro você tem um saldo devedor inicial, que é o seu capital inicial, né? E você quer calcular a prestação. Ora, cada prestação que você teria, né? Ela, você multiplicando pelo fator de capitalização, o ANI correspondente, você tem o seu saldo devedor. Como você quer prestações constantes, você pode fazer essa conta em relação ao saldo devedor inicial, o S0, né? Então você pega o P vezes o fator de capitalização e multiplica pelo S0 que você vai ter a sua prestação. Então a prestação, você vai multiplicando pela prestação, você tem o S0. Então a sua prestação é só você pegar o S0 e dividir pelo fator de capitalização, né? Você trata como se fosse um termo de uma série postecipada, né? Porque você geralmente não começa a pagar no zero, né? Você não vai pagar no zero. No zero aqui você não paga nada. Você vai pagar, né, a primeira vez, em geral, quando você faz um financiamento ou quando você está fazendo uma capitalização, está fazendo um investimento, né? Não vai render aqui na data zero. Vai começar a render no primeiro período aqui, né? Na data 1. Então por isso a gente observa como sendo uma série postecipada, tá bom? Então você vai calcular nessa ou em qualquer uma outra, tem que dar o mesmo valor do P, porque você tem essa característica no sistema francês. Bem, aí os juros serão decrescentes e as amortizações serão crescentes.
Essa é uma característica também do sistema francês, sistema Price. O saldo devedor, o ST, após o pagamento PT de uma certa parcela, né, que é sempre a mesma, é sempre o mesmo valor P, é o valor atual da série dos pagamentos que estão a vencer. Isto é, eu paguei um monte de parcelas, paguei T menos uma parcela. Quando eu chego no período T, então o meu saldo devedor vai ser justamente como se eu estivesse começando a partir daqui, né? É como se eu estivesse começando tudo de novo a partir do período T-1. Então, o saldo devedor é como se eu estivesse aqui no período T-1, começando tudo de novo. O que foi feito para trás não muda nada. Você começa como se o período T-1 fosse o período 0. Né? Então, cada vez que você vai pagando, você está eliminando totalmente o processo anterior e pode fazer as contas como se estivesse começando a qualquer momento. Então, a parcela PT, ela é a parcela P, porque P é constante, tá? Então o saldo devedor é simplesmente você pegar o mesmo A que você tinha aqui, só que agora você faz N menos T parcelas, porque você já pagou T, né? E a taxa você mantém a mesma, porque geralmente a taxa é a mesma do início ao fim. E aí o valor da amortização no certo período T, ele seria o valor A1, né? O valor da primeira amortização. Então é quanto você amortizou aqui, o A1, né, vezes, né, para você saber qual é a amortização aqui no período T. Aí você tem passou quanto tempo de lá para cá, né? Passou justamente T menos 1 períodos, né? Já se passou T menos 1 períodos. Então é você pegar esse A1 e capitalizar, multiplicando ele aqui por 1 mais I vezes T menos 1, que é o número de períodos que ocorre desde o A1 até o AT. Então você tem essa relação entre a amortização em qualquer período e a amortização no período 1. Acho que alguém está tentando entrar. Pois bem, então está aqui a descrição teórica, tá bom? Mas vamos ver um exemplo, vai ficar mais simples de entender provavelmente. Bem, a tabela Price, uma observação histórica aqui, foi divulgada em 1771 pelo economista em inglês Richard Price, em sua obra Observações sobre Pagamentos Remissivos, que tem esse nome aqui em inglês. Bem, em nosso meio jurídico, o uso da tabela Price sempre foi, e eu acho que sempre será, questionado, né? Tem provocado numerosas discussões sobre o chamado anatocismo, termo utilizado para designar a capitalização de juros sobre juros, isto é, a cobrança de juros sobre juros, obviamente presente nesse método que a gente acabou de fazer, o que contraria a Constituição da República. Bem, eu não me preocupei, até para não ter raiva, né, de procurar saber qual é a parte da Constituição da República que reclama essa coisa de juros sobre juros, porque provavelmente eu iria me chatear, né, porque é o que é mais praticado no nosso mercado financeiro, juros sobre juros. Como é que a Constituição da República não permite e a gente pratica? Bem, não sei, não me preocupei com esse aspecto, tá? Estou preocupado com as questões da matemática financeira. Então, pois bem, o sistema francês funciona assim. Veja um exemplo como é simples, não é difícil de jeito nenhum. Pegue um valor principal, né? Vamos supor que você vai pegar um empréstimo de 100 mil ou vai colocar no investimento 100 mil, né? E ele será amortizado em 5 parcelas, em 5 mensalidades, a uma taxa de 10%. Aqui na verdade a amortização é melhor pensar como empréstimo mesmo, né? A uma taxa de 10%, quer dizer, você pode pensar que você está emprestando ou que está pegando emprestado, tanto faz. Aí ele pede para você elaborar a planilha Price de amortização. É claro que já é o nosso primeiro exemplo de prova, né? Vou colocar planilhas Price para vocês preencherem. Claro que eu não vou colocar muitos meses, porque senão fica ruim de calcular, demora demais. Mas eu vou colocar planilhas Price e vou, claro, variar o valor do capital inicial, variar a taxa para poder dividir vocês aí de tal forma que vocês possam cada um fazer o seu, ficar individual, né? Mas a primeira questão da prova vai ser: preencha essa tabela
com a capitalização usando o sistema Price, né? Ou o sistema francês, que é a mesma coisa. Ou aí certamente vai ter uma outra tabela para o saque e uma outra para o sacre, né? Com certeza deve ser esse os primeiros exercícios que eu devo colocar na nossa avaliação, quando eu quiser falar sobre isso, né? Ou talvez, como a prova não envolve só esse capítulo, pode ser que seja só um dos três, não sei. Ou price para um e saque para os outros. Bem, mas já sabem que é importante entender esses procedimentos porque é o que a gente vai cobrar, tá bom? Então, as prestações do sistema Price são constantes. E a gente acabou de ver agora há pouco que a prestação é o valor inicial dividido pelo fator de capitalização, né? Então, o que a gente tem aqui? Ele está dizendo que são 10% e que são 5 mensalidades. Então, nosso fator de capitalização será encontrado na linha 5, né, para 10%. É o A510. Então, está aqui, 3790787. Então, ele vai pegar este valor, 100 mil, vai dividir por esse número aqui, 3790787, e vai encontrar 26.379,75. Então, você pegou um empréstimo de 100 mil e vai pagar em 5 mensalidades e o cara vai lhe cobrar 10%, né, ao mês. Então, a conta da prestação, se o seu sistema de financiamento for usar amortização pelo sistema Price, a prestação é essa, 26.379,75. Então você já pode preencher a coluna das prestações, porque é sempre a mesma, sempre a mesma. Mas fique de olho na última, porque você tem que lembrar que no final o saldo tem que ser 0. Então você preenche aqui e deixa a última em aberto, porque a última eu marquei errado, né? Fique de olho na última, né? Na última, que pode ser que você precise fazer algum tipo de ajuste. Então olhe a última, ou olhe, sei lá, os juros. A última linha fique de olho, porque você tem que ter 0 aqui no final, tá? Então foi lá, o cara disse que é 10% de juros, saldo inicial 100 mil, né? O meu saldo zero, o S0 100 mil, meu saldo devedor no período 0, 100 mil, 10%, 10 mil. Então eu vou pagar 10 mil de juros e a minha prestação vai ser 26.379. Então, se eu vou pagar 26.379,75 e 10 mil são juros, então na verdade eu só vou estar pagando 16.379,75. Ou seja, minha prestação menos os juros vai dar essa amortização aqui. Essa amortização. Entendido até aí? O cara está me cobrando 10% de juros, né? Devo 100 mil. Então, na primeira vez que eu vou pagar, ele vai tirar 10 mil, porque é 10% que ele está me cobrando. Mas se a minha prestação é de 26 mil e alguma coisa, eu tiro 10 mil, eu na verdade só estou pagando 16 mil e alguma coisa dos 26 mil que eu estou pagando. Beleza, né? Fiz o primeiro pagamento. Aí agora, quanto é que eu devo? Eu chego aqui, pego esses 16.379 e tiro do meu saldo devedor. Eu estava devendo 100 mil, agora eu estou devendo só 83.620, porque desse saldo devedor aqui eu tirei essa amortização. Pronto, devo agora isso aqui, tá vendo? É como se tudo começasse de novo. É como se esse cara agora assumisse o lugar dos 100 mil. O que eu vou fazer agora? Vou calcular 10% desse cara. 10% desse cara é isso. Pronto, então os juros são esses. Como a minha prestação é constante, é sempre essa, então eu agora tenho este valor, eu desse valor aqui que é a minha prestação, eu tiro esse valor que são os juros, e eu descubro que estarei amortizando agora isso aqui. Então esse valor aqui que é a minha amortização, eu vou tirar agora do saldo devedor que ficou. Aí vai ficar esse novo saldo devedor. Então agora eu devo só 65.602,53. Né? Continuo do zero, como se estivesse começando tudo de novo.
Pego 10% daqui, tá aqui o valor. Esse valor subtraio daqui da minha amortização, da minha prestação constante, e eu encontro essa amortização agora. Então esse é o valor que eu estou pagando de fato na minha dívida. Tiro esse valor que eu estou pagando do meu saldo devedor e encontro esse outro saldo devedor. 10% encontro isso, tiro isso da minha prestação fixa e encontro esse valor aqui que é a minha amortização. Aí essa amortização eu subtraio daqui e encontro esse valor. Calculo 10% disso e encontro esse valor aqui, 2398,16. Subtraio esse valor dessa prestação e encontro esse valor. E esse valor tem que ser exatamente igual a esse. Se não for, se ficar a diferença de 1 centavo ou 2, que é muito comum acontecer, você vai lá e altera 1 centavo ou 2 em algum lugar para que isso aqui seja zero, porque aqui tem que terminar em zero, tá certo? Então a última linha de totais, essa daqui, faz uma verificação de compatibilidade dos dados, ou seja, ele está te dizendo que se eu somar as minhas amortizações, tem que dar o saldo devedor, né? O inicial, o capital inicial, que eu paguei. Fui pagando esse saldo devedor. Aí quando eu somo com os juros, eu tenho esse valor aqui, né? Que é a soma das minhas prestações. Então, somando as prestações, somando os juros, pego a soma disso tudo, né? Pego a soma dos juros com a soma das amortizações e eu tenho a soma das prestações. Serve para a gente verificar se está tudo certinho. Tá bom? Então, somar aqui no final serve para isso. Bem, na planilha acima indique, letra A, o saldo devedor logo após o pagamento da terceira prestação. Bem, paguei a terceira prestação, o saldo devedor é esse, né? Letra B, a amortização do quarto mês. A amortização do quarto mês foi 21.801,44. A soma dos juros pagos no segundo e no terceiro mês. Chega aqui no segundo mês, pega esse valor, chega aqui no terceiro mês, pega esse valor e soma. Aí eu sei a soma dos juros pagos no segundo e no terceiro mês. É simples, não é? Só é meio complicadozinho para formalizar, para fazer aquela linguagem abstrata da coisa. Mas quando você pega um exemplo, você vê que não é difícil. E interessante, vale fazer isso no Excel, né? Pega quando for comprar um carro, uma casa, etc. Faz uma tabelinha, né? Faz uma tabelinha. Coloca os juros, né? Coloca os juros, coloca a amortização, vai fazendo as contas, né? Ó, aqui coloquei os 100 mil, aí quem é o meu juros? 10% dos 100 mil, né? 10% da célula G3. Aí a minha prestação, coloquei aqui, né? Que já tinha calculado. E aí o que eu tenho? Desse cara daqui eu tiro esse, né? Aí eu tenho aqui a minha amortização. Do F4 eu tirei o D4. Ó. F4 menos D4 eu tenho a minha amortização. Pronto. Aí quem é o meu saldo devedor? O meu saldo devedor, ele é esse G3 aqui, que é os 100 mil, menos a amortização, que é o E4. Oh, perdão. É o que? E4. 100 mil é o G3 menos o E4. Aí eu tenho esse saldo devedor. Pronto, depois que eu faço a fórmula para a primeira linha, é só repetir a fórmula em todas as outras linhas e torcer que aqui dê zero. E aí eu descubro que na verdade a minha última prestação, eu precisei diminuir 1 centavo, tá vendo aqui? Aí deixa eu ver o que acontece na conta dele aqui. Ele diz que aqui dá 31.898,74, não, aqui 23.9816. 23.9816. Deixa eu ver a minha conta. 23.9816. Aí amortização 23.981,58. 23.981,58. 23.981,59. Tá vendo? O dele, ele alterou aqui, ó. Ele botou um a mais aqui, tá certo? Para poder bater no zero. E eu alterei na minha prestação. Só para dizer a vocês que eu poderia dizer que a última prestação tem 1 centavo a menos, só para fechar no zero. Mas ele alterou aqui, ao invés de colocar menos aqui, para poder manter a prestação constante, como é uma característica
do sistema, né? Se eu colocar aqui a prestação constante, ó, se eu colocar aqui exatamente a mesma prestação, veja que passou 1 centavo. Passou 1 centavo. Aí o que ele faz? Ele vem aqui na amortização e subtrai esse 1 centavo. Ele veio aqui e subtraiu 1 centavo para zerar. Por isso que ele aqui colocou o valor 23.981,58, né? 23.981,58. Opa, como é? 59. Que conta estranha foi essa que eu fiz? Bem, o meu deu certo aqui também. Ah, é porque na certa alguma coisa dos juros dele tá diferente. Deixa eu ver os juros. Não, tá certinho. 23.379,75. 26.379,75 tá certo, né? O saldo devedor anterior dele. Ah, aqui tá morrendo com 59. E o meu foi quanto? Tava com 58. Por isso que eu alterei aqui, ficou um pouquinho diferente daqui. Bem, mas zerou, né? Importa que você consiga zerar a tua tabela, tá? É importante zerar a tabela no final. Tudo bem? Esses pequenos ajustes de centavos acontecem, tá? Tem que fazer no finalzinho para ficar bonito. Eu concordo com ele que é melhor deixar a prestação igual, porque a pessoa que está pagando já sabe que vai pagar sempre aquele mesmo valor. Então, tudo funciona, né? Você dá um jeitinho. Na verdade, o cara está pagando 1 centavo a mais naquele meu ajuste ali. E se eu fosse fazer o ajuste, um ajuste mais honesto, eu acho que o certo era chegar pro cara e dizer: olha, bicho, não vou não tirar 1 centavo seu aqui da sua amortização. Vou deixar o 1 centavo normal mesmo. Aí vou chegar aqui para você e vou tirar o seu 1 centavo aqui. Acho uma atitude mais honesta, dizer ao cara que a última prestação dele tem 1 centavo a menos. Bem, acredito eu que todos entenderam, né, o sistema Price. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá. Sistema Price entendido. Vamos para o sistema SAC. Sistema de amortização constante. O sistema SAC possui as seguintes características incorporadas às propriedades comuns iniciais. Então, a amortização é constante. Isso não é surpresa, né? O nome já diz. Então, o que é a amortização? Vai ser você pegar o quanto você está pedindo emprestado, né? Você está pegando, ou está emprestando, você está pegando o seu valor principal e divide pelo número de prestações que você vai cobrar. Então, cada uma vai ser a amortização, porque a soma total vai ter que dar o valor total. Veja o que aconteceu aqui, ó. De novo o mesmo problema. O cara pegou 100 mil, aí ele vai pagar em 5 prestações. Pega os 100 mil, divide por 5 e você tem aqui, ó, todas as prestações, ou perdão, todas as amortizações serão de 20 mil. A amortização é você pegar o valor do capital inicial e dividir pelo número de parcelas que você vai pagar. Então, 20 mil todas elas, né? Aí, prestações, juros e saldos devedores decrescentes, sob a forma de progressão aritmética. Então, ele está te dizendo que isso daqui é uma progressão aritmética decrescente, né? Que vai subtraindo 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. E os juros também é uma progressão aritmética aqui decrescente. 10 mil, 8 mil, 6 mil, 4 mil e 2 mil, né? Vai diminuindo de 2 em 2 mil. Então, de fato, juros e saldos devedores são decrescentes sob a forma de uma progressão aritmética. Bem, e a razão de 8 mil para 6 mil são 2 mil, de 6 mil para 4 mil são 2 mil, são sempre 2 mil. E aqui também são sempre 2 mil. Então, a razão, ou seja, a diferença de uma prestação menos a outra, prestação posterior menos a prestação anterior, a razão na prestação vai ser a mesma razão nos juros. É o que está acontecendo aqui, uma razão de 2 mil. E para os saldos devedores devem também ter a mesma razão. Então, certo.
razão de juros, razão de saldo devedor, todas as razões são iguais. Bem, o saldo devedor ST, né, o saldo devedor aqui em qualquer período, ele vai ser eu pegar o primeiro saldo e multiplicar o número de períodos vezes as amortizações. Então, por exemplo, esse 4.000 aqui, que é o saldo devedor no período 3, ele vai ser os 100.000 menos 3 vezes 20, né? Ou seja, vai ser 4.000 não, 40.000, né? 100.000 menos 3 vezes 20.000. Então 100.000 menos 60.000, que dá os 40.000, né? Então, de fato, o S3 ali é igual aos 100.000 menos 3 vezes o 20.000. E ele diz que isso seria a mesma coisa que eu fazer A vezes N menos T. Em outras palavras, ele está te dizendo que se eu distribuir aqui, eu vou ter AN menos TA, né? Posso escrever assim. Essas coisas são iguais, então cancelando esse com esse, eu estou dizendo que o AN é igual ao S0, ou seja, a amortização vezes o número total de períodos vai ser igual ao valor inicial. De fato, né? Se você tem uma amortização de 20, multiplica por 5, você tem 100. Perfeito. Correto, as informações estão corretas e está aqui o nosso exemplo. Vamos olhar com um pouco mais de cuidado essa tabela. Você tem um saldo inicial de 100.000. Você vai fazer a amortização constante. Então você pega os 100.000 e divide pelo número de parcelas, 5. Então as amortizações serão todas de 20.000. Bem, se as amortizações são de 20.000, eu vou calcular os juros que não dependem disso, né? Então 10% de 100.000, 10.000. Agora, a prestação ela deve cobrir a amortização e os juros. Então é só somar juros mais amortização. Primeira prestação vai ser 30.000. 30.000 na primeira prestação. Bem, aí você pega aqui a amortização, tira do saldo devedor. 100.000 menos 20.000, você tem 80.000. Agora você calcula 10% desse cara para achar os juros. 10% de 80.000, 8.000. Mais os 20.000 da amortização, você tem uma prestação agora de 28.000. Bem, pega a amortização de 20.000 e tira dos 80.000. Você tem agora 60.000. Calcula 10% de 60.000, você tem 6.000. Soma com a amortização que é 20.000, você tem 26.000. Tira os 20.000 dos 60.000, tem 40.000. Calcula 10%, dá 4.000. 4.000 com os 20.000 da amortização, prestação agora 24.000. Tira os 20.000 dos 40.000, fica 20.000. Calcula 10% de 20.000, tem 2.000. Somado com a amortização, 22.000. Né? 22.000. Subtrai a amortização do saldo devedor, 0. Acabou o problema. Tá certo? Novamente, a soma dos juros com a soma das amortizações dá a soma das prestações. E aí ele diz aqui, pratique um pouco. Na planilha acima, indique em cada caso o saldo devedor logo após o pagamento da terceira prestação. Paguei a terceira prestação, o saldo devedor é 40.000. A amortização do quarto mês. Todas as amortizações são de 20.000. A soma dos juros pagos no terceiro e no segundo e no terceiro período. Então, soma esse com esse. Compara então essas coisas que você fez com o que você fez aqui. Olha quais são os valores que são maiores ou menores, né? Faz uma comparação para ver se você simpatiza mais com o sistema Price ou com o sistema SAC, né? Com o Price ou com o SAC. Você acha que está sendo mais roubado em qual dos dois? Né? Dizendo mais roubado aí, mas brincadeira, né? Às vezes a necessidade de alguém tem o dinheiro e você precisa. Então é uma negociação que pode ser justa. A justiça está na hora de determinar os juros. Os juros têm que ser saudáveis. Não para enriquecer um e deixar o outro na falência. Então, pois bem, entendemos o sistema SAC, eu acredito. Aí vamos para o sistema SACRE, de amortização crescente. Bem, o método SACRE foi desenvolvido
pelo sistema financeiro de habitação com a finalidade de permitir maior amortização do financiamento, com redução simultânea da parcela de juros sobre o saldo devedor. Essa estratégia pretendia também equacionar o problema dos resultados no final do contrato. Numa primeira formulação, obtemos a planilha SACRE como a média aritmética das planilhas Price e SAC em todos os lançamentos mantidos os parâmetros gerais que estabelecemos no nosso primeiro parágrafo aqui, logo no início, né? Quando a gente falou desde o início, mantendo as maneiras de fazer as contas relacionadas aos nossos saldos e amortizações, né? Mantendo essa forma de pensar aqui inicial. E para o nosso problema especificamente, mantendo os 10% aí, por exemplo, né, e mantendo 5 mensalidades. Então a gente cria essa tabela do SACRE, mantendo os mesmos 10% e mantendo as 5 prestações. Segundo ele, faz isso usando a média aritmética entre as duas tabelas que nós já fizemos. Então consideremos novamente C igual a 100 mil, amortização de 5 mensalidades e a taxa mensal de 10%. Então, usando as planilhas Price e SAC dos exemplos anteriores, podemos elaborar a planilha SACRE. Eu fiz aqui no Excel. Então tá aqui, né, sistema Price, tá aí o sistema Price, tá aqui o sistema SAC. E aqui tá o SACRE. Então como é que eu fiz o SACRE? Ora, isso daqui não depende de média nenhuma. Essa é uma informação que você dá, né? Então simplesmente você pode colocar aqui. Eu nem coloquei, eu fiz a média aqui também, ó. Veja que a minha fórmula foi pegar aqui o G3, somar com o M3 e dividir por 2. Mas eu poderia simplesmente chegar aqui e digitar logo 100 mil, né? Isso não depende de média, porque é igualzinho em um e no outro. Então peguei aqui 100 mil. Veja que minha tabela não mudou absolutamente nada. Então esses valores aqui, esse primeiro aqui, 10% desse M12, né? 10% dos 100 mil, 10 mil. Tranquilo, esses dois valores independem de você olhar para as tabelas anteriores. Mas aí vamos lá. O que eu tenho que decidir? Eu tenho que decidir como é que eu faço a amortização e como é que eu faço as prestações. Na verdade, eu só preciso decidir como é que eu vou fazer a amortização. Então, como é a amortização? A amortização a decisão para o sistema SACRE eu pego a amortização do sistema SAC, que é esse aqui, né? Pego aqui a amortização do sistema SACRE, tá? Pego aqui a amortização do sistema SACRE e pego aqui a amortização do sistema Price e faço a média, ou seja, eu vou fazer a média entre E4 e K4 para ter essa primeira amortização. E4 mais K4 dividido por 2. É essa conta que eu tenho que fazer. Beleza. Eu posso até ignorar aqui as prestações. Eu fiz a prestação com média também. Vou apagar. Vamos apagar aqui as prestações. Vamos ver o que acontece. Vou correr esse risco. Apaguei as prestações, tá? Então, essa outra amortização, o que eu vou fazer? Eu vou pegar E5 com K5 e dividir por 2. A outra é 6 com K6, E7 com K7 e E8 com K8, né? Notaram aqui? Ó, E8 com K8, vão olhando para aqui, né? Então E8 com K8, E7 com K7, E6 com... É a média das amortizações. Aí aqui, a prestação, você sabe que ela é igual a você somar os juros com a amortização. Então nem precisa usar a média aí nesse caso, basta você somar. Você tem a prestação. E você pode passar essa informação aqui para os outros, para as outras células, né? Passei as informações. Tá aí, tá calculado as minhas prestações, sem precisar fazer a ideia da média. A média eu só usei aqui nas amortizações, né? Vamos ver como é que eu coloquei esse daqui. 10% desse valor. Como eu coloquei esse daqui?
é isso daqui menos essa amortização, certo? E aí você vai fazendo, como é esse outro valor? É o anterior, aqui, que é o M12, esse anterior aqui é o M12, então esse daqui vai ser, deixa eu ver, não, tá errado, né? Eu agora estou, que linha é essa? Essa é a linha 14, então o anterior não é o M12 não, o anterior é o M13 mesmo. M13, o anterior, K13, quem é o K13 mesmo? K13 é esse aqui, né? Então esse saldo aqui, ele é esse, vamos fazer de novo, eu acho que eu talvez tenha cometido algum erro, deixa eu fazer aqui. Isso é igual a esse menos, né? M12 menos esse aqui, né? Menos a amortização. Pronto. Vamos ver se tem alguma falha. Não, tá certo. É isso mesmo. Esse cara é o M12 menos a amortização. E esse daqui, quem vai ser? Bem, é tudo igual. Eu acho que estava certo. Eu aqui não estava compreendendo o que eu mesmo fiz. Mas, ó, se você mandar ele fazer as contas, ó, realmente as contas estão todas certas. Tá bom? Bem, então é isso. Você só precisa fazer a média aqui das amortizações. Faz a média entre a tabela saque aqui e a tabela price. Aí você tem essas amortizações. As outras contas elas saem naturalmente, né? A prestação é a soma dos juros com a amortização e o saldo devedor é o saldo devedor anterior menos a amortização desse período. Ok? Bem, tá aqui. Quando você compara com o que foi feito aqui no livro, fica muito próximo, eu acho que tem umas pequenas diferenças, né? Aqui, por exemplo, ele botou 87, 87, 87 e 97. Eu acho que a minha conta ficou melhor, porque na minha conta ficou 88, 88, 88, 88. Aí eu não precisei botar 10 centavos aqui a mais, né? Ficou um centavo só a menos e aí ficou perfeito, né? Ficou perfeito. Com um centavozinho a menos aqui deu zero. Eu gostei mais das minhas contas do que das contas dele. Mas basicamente o que caracteriza o sistema Sacre é o fato de que isso daqui são as médias, né? Como vocês podem observar aqui na nossa fórmula. É sempre a soma da amortização do saque com a amortização do price dividido por 2. Tá bom? Bem, espero que tenha ficado claro também o sistema Sacre. Então aí você me pergunta assim, poxa, e se eu tiver que fazer a tabela do sistema Sacre, por exemplo, numa avaliação, eu vou ter que fazer primeiro a tabela do sistema Price e do sistema Saque? Sim, para poder fazer a do Sacre, você terá que fazer dos dois. Ou melhor, você terá que fazer pelo menos as amortizações do Price e do Saque, para você poder fazer as médias e poder fazer a tabela do Sacre, tá bom? Bem, passa por isso aí mesmo, é normal. Tem que fazer os dois para poder chegar no outro. Apesar que, assim, numa programação de computador ou usando o Excel, você já faz o cálculo só da amortização mesmo, né? Faz a linha de amortização de um, faz a linha de amortização do outro e manda o computador fazer as médias e já estabelecer a tabela do sistema Sacre. Mas, diga-se de passagem, pelo menos até onde eu sei, se usa mais o Price, que é quando você tem as prestações constantes, ou o Saque, que é quando você tem as prestações diminuindo, né? Quando você vai comprar imóvel, carro, etc., geralmente o pessoal lhe oferece uma dessas duas opções. O senhor gostaria que as prestações diminuíssem? Ou então, o financiamento, as prestações vão diminuindo. O senhor começa esse ano a pagar 300 mil reais, mas lá no final o senhor vai tá pagando só 200 reais, tal. Então o cara te diz uma prestação alta, eu exagerei, claro, mas 2 mil reais, 3 mil reais, mas quando você terminar você vai estar pagando 500 reais. Então ele está usando o sistema Saque de amortizações constantes, ou seja, a primeira prestação que você paga quase tudo é amortização, ou quase tudo é juros. A amortização é pequena, né? E aí você vai tendo a sua amortização cada vez maior
e aí consequentemente os juros vão ficando engolidos ali e você vai tendo uma prestaçãozinha menor. Bem, sistema saque, sistema price, sistema sacre. Vamos ver o que temos mais para falar. Exemplos. Bem, esses exemplos carecem um pouco de atenção, tá? Porque ele usa dois financiamentos que estão logo depois. Ele diz aqui o seguinte: nas páginas 55 e 56 a seguir, ele está se referindo a essas duas tabelas aqui, tá? É um financiamento aqui com o sistema Price, com 50 prestações, e um outro financiamento com o sistema saque, também com 50 prestações. 8.400, é o mesmo valor. Então ele diz aqui, há dois exemplos de planilhas Price e saque, com o valor inicial de 8.400, a taxa de 3% e o número de prestações 50, cujo objetivo é comprovar vários exemplos numéricos. Verifique o uso correto das relações já dadas nos itens 2 e 4. Então ele quer que a gente olhe aquelas formulazinhas que nós falamos anteriormente, tá? Ele quer que a gente olhe as formulazinhas dadas aqui, né, para o sistema Price, e olhe também essas formulazinhas dadas aqui no sistema saque. É o que ele está chamando de itens 2 e 4. Então, primeiro, considere a tabela Price mencionada e calcule o saldo devedor S20 após o pagamento da 20ª prestação, e também calcule a parcela de juros J36, a amortização, o A26, e a prestação, o P36, referente à 36ª prestação. Então ele quer que você faça essas contas sem vir aqui olhar, tá? Não está querendo que você venha aqui olhar, não. Ele está querendo que você faça essas contas usando as fórmulas que a gente falou naqueles outros dois itens, 2 e 4. Então vamos lá. Inicialmente, achamos a prestação, né? Então a prestação ela é o valor dividido pelo fator de capitalização. Como nós temos 50 prestações e a taxa é 3, então a gente tem que ir na tabela procurar o 3% e a linha 50, né? Na tabela procurar o 3% e a linha 50. Não é isso? Deixa eu ver. Mas peraí, 53. 3%, 50 prestações. Ué, cadê a minha tabela? Qual foi a tabela que eu olhei para achar esse valor? Certo. Não, eu não olhei. É por isso. Eu estava procurando, mas eu não olhei. Desculpem, eu só trouxe para aqui a tabela 30, né? E qual é o valor? 3%. Eu acho que eu tenho aqui a linha 50, será? Tenho não, né? Eu tenho a 30, eu não tenho a 50. Então foi por isso que eu não olhei. Agora foi que eu notei que eu não tinha olhado. Bem, eu tive fé que ele olhou, foi isso. Eu já não lembrava mais se eu tinha olhado ou não. Eu tive fé que ele olhou e encontrou esse valor, 25 para o A53. Então, ele deve ter pego uma tabela um pouco mais completa do que a minha, tá? Foi aqui nos 3%, procurou a linha 50, a minha não tem a linha 50, e encontrou esse valor que está aqui, 25.729.764. Então, vamos acreditar nele, ou então a gente pode procurar na internet mesmo. Você pode colocar fator de capitalização A53, ele deve te dar esse valor aqui, tá? Bem, então a gente sabe como fazer. O valor em si a gente pode procurar onde quiser, né? Na internet ou numa outra tabela. Aí você divide esse valor 8.400 por 25,729.764 e você encontra o valor da prestação, que é o valor que está aqui, 326,47. Então foi determinado aqui o 326,47, que é o valor da prestação. O que ele pediu aqui? Ele pediu o saldo devedor 20 após o pagamento da 20ª prestação. E aí o que a gente aprendeu? A gente aprendeu aqui
sobre o sistema Price, que o saldo devedor, né, o saldo devedor, ele é a prestação vezes o A, N menos T, I. É isso que ele está querendo testar aqui, para ver se funciona bem. Então, ele pegou aqui o saldo 20, vai ser o PA, o P que é a prestação, que a gente acabou de calcular aqui, ou não, né? Pelo menos está acreditando nas contas dele. E A 33. Por que 30? Porque ele quer o saldo em 20, e são 50. Então, 50 menos 20, 30. Então, A 30 e o percentual é 3. Aí a linha 30 eu tenho aqui na minha tabela, essa aqui, ó. 30 com 3% é esse número aqui, 19.600.441. Aqui, 19.600.44, tem mais um 4 aqui, 1. Tem 4 demais aqui, tá certo? Aqui é 441, tem um 4 demais aqui. Se você for fazer aí a conta na calculadora, elimine um 4, por favor. E aí ele descobriu que o saldo devedor é, após a 20ª prestação, 6.398,96. Aí a gente vai na tabela e olha que de fato é 6.398,96. Tá certo, a conta bate. Agora os juros, a parcela de juros é 36, a amortização 26 e a prestação 36. Bem, vamos ver. Será que ele digitou errado? Vamos ver como é que ele respondeu. Bem, a parcela dos juros, você pega a taxa de juros e calcula em cima do saldo devedor anterior, do S35, né? Então, você vai pegar a taxa de juros e calcular em cima do S35. Aqui, ó, juros vezes S35, para poder ter os juros do mês seguinte, né? Calculado em cima do saldo devedor anterior. Só que o S35, ele é, pela mesma razão daqui do item A, ele é PA15, ou seja, a prestação vezes o fator de capitalização A15,3, e aí ele vai aqui na tabela A15,3, né? 15,3, e encontra esse número aqui, 11937935. 11937935, multiplica pelo valor da prestação, né? P vezes isso, e multiplica pela taxa, que é 0,03. Aí quando ele faz essa conta, ele encontra 116,92 de juros na parcela 36. Vamos ver se a tabela concorda com isso. Na tabela 36, no tempo 36, os juros são de 116,92. Foi a conta que a gente fez agora. Foi 116,92. Então, de fato, as fórmulas que nós temos estão corretas, né? Funcionam bem. Ele quer A36. Como eu desconfiava, não era A26. Ó, tá digitado errado aqui, tá? Que é 36 e não 26. Então ele queria, porque ele quer todo mundo 36 para facilitar as contas, né? Ele quer então a amortização 36. Ora, a amortização, quando você soma a amortização mais juros, você tem a prestação. Então a amortização vai ser a prestação menos os juros que a gente já calculou, né? Então a prestação é 326,47, os juros são 116,92. Quando você faz a diferença, você tem o valor de amortização no período 36, 209,55. Período o valor da amortização aqui, ó, 209,55. Por outro lado, é claro que a prestação 36, ela é fixa, ela é sempre P, que é igual a 326,47. Porque aqui na questão ele também pediu para você achar a prestação. Mas é uma pegadinha, porque o sistema é Price. Como você já calculou aqui no início a prestação, para fazer todas essas contas você precisou calcular a prestação desde o início. Então a prestação é esse valor mesmo, tá? Não tem o que dizer não. Aí por fim, a observação, a amortização AT, se necessário, pode ser achada diretamente. Eu posso pegar, é mais uma formulazinha que a gente discutiu aqui, né? A gente estava falando aqui no item 2, a gente disse que a amortização AT
ela é a primeira amortização vezes 1 mais t elevado a t menos 1. Então é isso que ele está te dizendo aqui, que por outro lado dava para fazer a conta desse jeito. A t é igual a 1 vezes 1 mais t elevado a t menos 1. Bem, o A1 é a primeira amortização. A primeira amortização. De fato é 74,47. A primeira amortização está aqui, ó. Certo? Que você faz pegando os 8.400, que era o valor inicial, né? Calculando aqui os 3% disso, que é esse valor. E você sabe que o valor da prestação tem que suprir o valor dos juros mais o valor da amortização. Então você faz prestação menos esses juros e encontra essa amortização aqui. Então, sabendo que a amortização é isso, 74,47, aí 1 mais i, ou seja, 1 mais a taxa, é 1,03, elevado a 35, porque você está querendo a amortização no período 36, então você eleva a t menos 1. Alguém tentando entrar? Não, Joel levantou a mão. Oi, Joel. Professor, boa tarde. Boa tarde. No início aí da fórmula do price, esse 8.400 dividido por A, entre parênteses, 50,3. Eu não consegui entender. Eu sei que 50 são as prestações e 3% é os juros. Eu não entendi esse valor que deu 5, alguma coisa. Esse 25 aqui, né? O que a gente tá falando é disso aqui, ó. A gente tá falando desse item 2 aqui, ó. A gente tinha dito anteriormente que a prestação ela é o capital inicial, né, que a gente chama de saldo devedor zero, no período zero, dividido pelo fator de capitalização ANI, certo? Tudo bem? Certo. Aí a gente foi aplicar aqui. O valor inicial 8.400. E esse A53, eu vim procurar aqui na tabela. E não encontrei o 50. Do 30 foi pro 36, foi pro 48 e foi pro 60, né? Isso aqui não é 50 não, né? Ó, é 60. Então eu não achei o 53 na minha tabela. Então eu disse que eu ia confiar nele, que na tabela onde eu fosse procurar, eu iria encontrar fator de capitalização, eu iria encontrar o A53, entendeu? Eu acreditei nele. Não sei se é verdade. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu vier aqui, será que eu consigo encontrar numa busca esse valor? Deixa eu ver. Fator de capitalização a 53. Vamos ver se ele me diz. Fator de capitalização. Não sei. Ah, já sei. Eu posso fazer assim também. Acho que um dia desses eu consegui assim. Calculadora. Acho que existe calculadora de fator de capitalização. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Calculadora. Cálculo de... Será que tem calculadora online? Online. Não sei. Professor. Oi. Eu encontrei fazendo a busca pelo fator de valor presente, ANI. Aí encontrei a tabela com N igual a 50 e bate com o que ele falou mesmo. Com o que está no livro texto. Ah, foi? Você fez uma busca aqui como? Isso, coloquei fator de valor presente, entre parênteses, NI. De valor presente, né? Isso. A, N, vírgula I, assim? Isso, exato. Aí ele te deu uma tabela. Essa aqui? Isso, essa primeira. Não, essa primeira não, volta lá. Não é essa a primeira não? Deixa eu ver.
Eu coloquei imagens, na busca lá, imagens. Ah, Em tá, cima. legal. Isso, imagens. Aqui. Vixe, tem umas imensas, né? Pronto. Isso. Será que uma dessa mostra? Vamos ver se ele abre aqui. Professor, agora aproveitando a sua pergunta do Joel, na prova, a gente pode resolver pelaquela formulazinha também, né? O fator Ah, do valor presente. sim, Ou sim. o senhor vai dar tabela, como é que vai ser? Tanto faz, né? Na hora, se for o caso de dar a tabela, ótimo, porque aí você já tem. Deixa eu ver aqui, ó. 50, 10, né? Não, quanto foi? 53? 53. Vamos ver se a gente tá um pouquinho maior pra gente ver. 50. É na tabela seguinte, professor, mais abaixo. Não é nessa, né? É nessa aqui. Pronto. 53. Essa daí. Essa aqui, ó. Esse valor aqui, né? Isso. Esse 53. 257298. Não é isso? Exato. 25. Ótimo. Obrigado. Nada. Já salvei aqui no. Ok. Então, tá aqui. É esse valor que eu disse que acreditava nele, mas eu não tinha conferido não, de fato. Mas acontece o seguinte. Deixa eu ver aqui. Acontece o seguinte. A gente tem essa formulazinha, né? Como calcular. A gente deu essa fórmula. A fórmula do ANI. A gente deu já faz um bom tempo. Tá, acho que na aula 2, aula 1. Alguma coisa assim. A gente tem como calcular diretamente, né? O ANI. Não lembro mais da fórmula, mas foi dado. Em algum momento a gente viu essa fórmula. Não lembro mais dela. Tá entre as primeiras aulas nossas. O senhor não tem mais daquele arquivo do Excel, não, porque você já jogou no Excel e só foi só colocando os valores e já foi dando resposta. Certo. Bem, mas a gente sabe fazer essa conta, né? Porque a gente viu isso em algum momento. Deixa eu ver aqui o capítulo 2. Eram juros compostos. Eu acho que aqui a gente já falou dele. Olha ele por aqui, né? Vamos ver. CN tal. Os nossos ANI, eles surgem no meio das nossas contas aqui. Taxas equivalentes, etc. Os fatores de capitalização, taxa aparente, relação. Não sei, não foi nessa, né? Deixa eu ver aqui. Essa foi aula 2, então talvez tenha sido aula 3, será? Vejamos. Aula 3. Sérias, acho que sim, né? Por aqui. Pronto, tá aqui o nosso ANI. O ANI é isso aqui, é 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i vezes 1 mais i elevado a n. Esse é o nosso ANI. Foi deduzido aqui, quando a gente estava falando do cálculo do valor atual. Tem o ANI e tem o SNI deduzido aqui nessas aulas. Ok. Então a gente tem como ir buscar, né, na teoria passada, as formulazinhas do ANI e do SNI. Bem, tranquilo então. Acho que estamos por aqui, deixa eu ver. Isso, já passamos aqui, sistema, aqui. Então tá, a gente encontra isso daqui ou na tabela ou encontra fazendo a conta mesmo com a nossa formulazinha, ok? Bem, calculamos aqui também o A36, vamos para o exemplo 2. Então repetir o exercício anterior, esse daqui, agora considerando a planilha SAC correspondente. Então ele quer que a gente faça contas agora referentes a essa outra planilha aqui, a planilha SAC. Vamos ver se as formulazinhas funcionam bem. Agora a gente está falando do que a gente falou aqui, no sistema SAC, né? Do que a gente tinha determinado aqui, verificando essas formulazinhas para ver se essas coisas são verdades. Esse exemplo 2 dele aqui.
Então vamos lá, ele diz que a gente faça esse exercício AB e ainda acrescente essa C aqui, que é a soma dos juros. Bem, então a amortização constante vale A. Aí quando eu vou calcular a amortização constante aqui, eu vou pegar o capital, que é 8.400, e vou dividir por 5, não? São 5 prestações. 5, o que está escrito aqui, meu Deus? A nossa amortização é quanto nesse problema? A amortização 100 e... Ah, tá, é porque são 50. 5 era o exemplo que a gente deu, eram 5. A gente está com 50, né? 50 períodos. 8.400 dividido por 50. Então a amortização é 168. De fato, foi o que ele fez aqui, ó. 168, né? Nossas amortizações todas iguais, tá? Sistema saque, amortização de 168. Tudo bem. Então, calculado a amortização, 168, ele pergunta aqui, qual é o saldo devedor no período 20? Ora, é só você pegar o saldo devedor inicial e tirar dele 20 vezes o valor da amortização. Então, o saldo devedor inicial é esse valor, e 20 vezes 168, você tirando daqui, né, 20 vezes a amortização, você vai ter 5.040. Então, no período 20, o saldo devedor será 5.040. No período 20, o saldo devedor será 5.040. Aqui no período 20, tá certo? Bate a nossa formulazinha aqui, que dizia que o saldo devedor ST é igual a S0 menos T vezes A. Foi o que a gente acabou de fazer. Aqui. E os juros? Bem, os juros é sempre você pegar a taxa e multiplicar no saldo devedor anterior. A taxa de 3%. Aí qual é o saldo devedor anterior? É o saldo devedor da parcela 35. Como é que calculo ele? Pego o saldo devedor inicial, S0, menos 35 vezes a amortização. Aí fiz essa conta, encontro 2.520, né? Multiplico pela taxa, que é 0,03, e encontro 75,60. Esse é o juros esperado aqui na parcela 36. Juros esperados 75.060 na parcela 36. Tá certo. E a amortização é constante, é sempre o mesmo valor. E qual vai ser o valor da parcela? O valor da parcela é sempre os juros mais a amortização. Então, são os 75,60 somado com a amortização, que é 168. Aí você tem que a amortização na parcela, que a parcela 36, ela vai ser 243,60. A parcela 36, quem é a parcela? A prestação, né? Vai ser quanto? 243, P36 é juros mais amortização. 75,60 mais 168. 75,60 mais 168. Ah, tô olhando no lugar errado, é aqui. 75,60 mais 168 é igual a 243,60. Tá certo. Beleza, bate as contas. E aí, por fim, a letra C que ele pediu a mais, que a gente olhasse aqui a soma dos juros. Mas ele comentou aqui, ó, que a soma dos juros, tá aqui um comentário final. Ele diz, né, que a soma dos juros, aqui, o saldo, em algum lugar aqui, prestações de juros possuem uma mesma razão, porque juros, saldos devedores decrescentes sob forma de progressões aritméticas. Então a soma é a soma dos termos de uma progressão aritmética, né? J1 mais J2 até J10 é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Os juros 1 é 252. Juros 1 é 252. É essa nossa primeira aqui, né? Juros 1, 252. E ele quer que a gente olhe até o 10. O 10, juros 10, dá 206,64. Então, juros 1,
252. Juros 10, ele confirmou aqui, multiplicou a taxa vezes o saldo devedor anterior, o saldo devedor anterior 8.400 menos 9 vezes 168, e aí multiplicou por 0,03 e encontrou aqui o 206,64. Então o primeiro termo 252, o último termo 206,64. E aí a gente sabe que a soma dos termos de um APA, ela é igual ao primeiro termo somado com o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. A soma dos termos de um APA é isso. Então, a soma desses nossos 10 termos vai ser o primeiro termo, 252, mais o último termo, 206,64. Tudo isso é vezes 10 dividido por 2. Dividido por 2 e multiplicado por 10. Aí 10 dividido por 2, 5. É o que aparece aqui. Em algum lugar, aqui, 5 vezes, né? Aqui, 5 vezes 458,64. Ele somou aqui os 252 com os 206, dá 458,64. Quem colocou 67 aqui? Não fui eu, foi, né? Eu coloquei 67, mas é 64. Aqui, tá certo? 206,64. Quando você soma esses dois valores, dá esse 458,64. E aqui 10 dividido por 2, 5. Então 5 vezes isso que dá esse valor aqui. Então este valor é a soma dos juros 1 até os juros 10. Então se você chegar aqui nessa tabela e sair somando, nessa outra, sair somando todos esses juros aqui, os 10 primeiros juros, você vai descobrir que esta soma vai dar aquele valor ali que a gente acabou de calcular, tá bom? Esse aqui, 2.293,20. Pois bem, então aqui só as tabelas. Terceiro. Bem, o terceiro é uma observação agora para coisas postecipadas, tá certo? Coisas postecipadas. Quando você dá um prazo de carência, pronto. Você pode fazer num certo financiamento, dar um prazo de carência, né? Você não obrigatoriamente tem que começar a pagar daqui a um mês. Os caras lhe oferecem muito isso. Compre um carro agora e comece a pagar no ano que vem. Tudo bem. Você vai comprar agora, vai começar a pagar no ano que vem, mas você vai pagar juros. Não significa dizer que se você começasse a pagar logo daqui a um mês, não fosse sair mais barato. Sairia um pouquinho mais barato para você, sim. Quando ele diz comece a pagar só no ano que vem, ele não vai deixar de lhe cobrar juros até lá, não. Então é essa situação que ele verifica agora, aqui no exemplo 3. Bem, tal como no caso de séries de pagamento, as planilhas de amortização podem ocorrer com algum período de carência. Então, a recuperação dos juros desse período ocorre através de dois processos principais, a saber, os juros são pagos, o cara cobra a você os juros, ele não cobra que você amortize logo a compra ou o financiamento, mas ele cobra os juros durante a carência. Então é uma carência onde você não paga uma prestação cheia, mas paga os juros, sem alteração do principal. Então o principal fica transferido, ao invés de ser hoje, você vai começar a pagar daqui a um tempo, mas daqui para lá você vai ficar me pagando os juros. Bem, a outra situação é, os juros são capitalizados ao longo da carência e acrescidos ao principal. Essa é mais usada, porque o cara chega para você e diz assim, não pague nada de hoje até o início do ano que vem. Então quando ele diz isso, ele não vai lhe cobrar nem os juros. Ele não está lhe cobrando nem os juros, certo? Agora,
daqui até o ano que vem você não vai pagar nada, mas quando chegar no ano que vem você vai começar a pagar não o valor que foi acertado agora. O valor do financiamento que você pegou, ele é aumentado daqui até lá. É uma maneira, essa é mais usada. E essa outra maneira, a primeira que ele falou, você começa a pagar só os juros sem pagar a prestação. Aí quando terminou o período de carência, aí você começa a pagar juros mais amortização. São duas maneiras que as pessoas usam por aí. Então, os juros são capitalizados ao longo da carência e acrescidos ao principal, gerando um montante que será financiado com novas parcelas de amortização igualmente distribuídos. Então está aqui os dois exemplos. Observemos as planilhas saque relativas ao principal sendo 4.500. Então pense aí que você vai pagar alguma coisa de 4.500 em 5 prestações mensais com uma carência de 2 meses e juros de 3% ao mês, com os dois métodos, o método A e o método B. Então como é que funcionaria? Então vamos lá, método A, você paga só os juros. Então no mês 0, né, você pegou lá 4.500. Aí completado um mês, por exemplo, você vai pagar 3% de 4.500, que dá R$ 135. E você vai pagar, você não deixa de pagar não, paga. Você não amortizou, a dívida continuou 4.500, mas você já pagou juros. Aí ele vai no mês seguinte e cobra de novo os juros, 135. Você pagou novamente e a sua dívida continua 4.500. Então só agora, no terceiro mês, é que você vai cobrar os juros, 135, vão cobrar os juros de você, ou você vai cobrar juros. E aí você vai tirar os 135. 135, a sua amortização é constante, então você vai pegar os 4.500 e vai dividir pelas 5 prestações, aí você vai ter uma amortização de 900, aí 135 mais 900 é a sua parcela, aí você agora pega a sua amortização e tira dos 4.500 para ter o novo saldo devedor, E aí começa a brincadeira toda de novo, né? Como é o sistema de amortização constante, como a gente já falou antes. Você tem um novo saldo devedor, e aí você calcula 3%, dá 108. A amortização é constante, 900. 108 mais 900, 1.008. A sua prestação agora é 1.008. Tira os 900 dos 3.600, tem os 2.700. E assim por diante, tá? Então, importa aqui, o que a gente está destacando você não paga as prestações no início, mas paga os juros. E o seu saldo devedor não é abatido, ele continua igual. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira você pegou 4.500 hoje. Aí ele vai e cobra os juros. Ele cobrou os juros a você de 3%, dá 135. Aí você não paga nada e nem amortiza nada. Mas esses juros é acrescentado no 4.500, que passam a ser 4.635. Então você está comprando uma coisa de 4.500, o cara chega para você e diz assim: não pague nada nem no primeiro nem no segundo mês, você só vai pagar no terceiro mês. Tudo bem, mas o que era 4.500 hoje, daqui a um mês é 4.635. Aí ele vai e calcula de novo 3% em cima disso. Quanto é que dá? 4.635. 3% de 4.635. Você vai lá. 3% de 4.635. 4.635 vezes 0,03 deu 139. Aí você vai e soma no seu saldo devedor. Então você tem 4.500, 4.635, que era o que você tinha antes, 4.635, que é o saldo devedor do período anterior, e você soma esses juros aqui, 4.774,05. É o que ele deve estar te cobrando aqui, ó, tá vendo? Ele acrescentou mais 30%, ou seja, você não paga, mas ele está cobrando juros a você de 139,05. 139,05 aqui.
139,05 a mais. Aí por isso que dá, você não amortiza nada, não paga a prestação, mas a sua dívida aumenta. O que você está comprando de 4.500 agora, daqui aos 3 meses, que é quando você vai começar a pagar, já valem 4.774. Você não começa a pagar depois da carência o mesmo valor que você tinha hoje. Então quando o cara diz para você, não pague hoje, deixe para pagar no início do ano que vem, tudo bem, você às vezes está querendo comprar um negócio, está querendo receber ele agora, não está querendo começar a pagar agora, beleza. Mas se o cara chegou para você e disse assim, não compre agora, o carro é 45 mil, comece a pagar no ano que vem, não vai ser 45 mil mais. Quando você começar a pagar, o financiamento já é de um valor maior do que os 45 mil, tá? Não se iluda. Bem, aí daqui em diante continua normal, né? 3% desse valor vai ser esse valor aqui, ele vai te cobrar isso de juros. A amortização é constante, então ele vai pegar 4.775,05 e vai dividir pelas 5 prestações, dando 954,81. Então esses são os valores de amortização. Aí ele soma essa amortização aqui com esses juros, e a tua primeira prestação é de 1.098,03. Já é maior do que esse caso aqui, ó, que você vinha pagando juros antes. Então, porque como você não pagou nada antes, ao invés de pagar 1.035, você já paga 1.098 na primeira prestação. Pega essa amortização, tira daqui e você tem o novo saldo devedor. Pega o saldo devedor, calcula 3%, coloca aqui, você tem os juros. Soma os juros com a amortização, você tem a nova prestação. Tira a amortização do saldo devedor, tem esse outro saldo devedor. E assim por diante. Segue normalmente como é o sistema saque. Ok? É isso. Quando você tem carência, é dessa maneira. Você pode não pagar, mas você estará sendo cobrado juros sobre a sua compra. Bem, 4. Nas operações a longo prazo, como os do mercado imobiliário, por exemplo, como quando você vai comprar um apartamento, uma casa, é comum prever algum tipo de correção monetária nos respectivos contratos de financiamento. Por exemplo, durante a construção do imóvel, as prestações podem ser corrigidas pelo INCC, o Índice Nacional de Custos da Construção Civil, tá certo? Após as chaves, a correção ficaria indexada pelo IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, ou algum outro índice previamente pactuado. Então, na realidade, há inúmeros procedimentos praticados pelos agentes financeiros. Então, quando você vai comprar uma casa pela Caixa, bancos oficiais, bancos particulares, etc., eles, além de praticarem aí o sistema Price, o sistema saque, etc., eles cobram taxas por segurança, né? Eles não entram em risco nunca para estar perdendo, não. Eles sempre têm. Se houver um problema do tipo tal, a gente vai cobrar pelo IGPM, vai cobrar pelo INCC, vai cobrar pelo... Tem uma taxa para protegê-los, caso, por exemplo, uma inflação decole, aquele valor fique irrisório. E muitas vezes, quando ele não tem muito essa proteção, quando você está no meio do financiamento, suponha que a inflação disparou e a sua prestação ficou muito pequena, ele vai e sugere para você pagar logo o saldo devedor a ele, porque aí não é mais interessante, ele não está mais ganhando dinheiro com a prestação. Ele prefere que você pague logo tudo de uma vez no saldo devedor e se livra daquele financiamento que você fez com ele, porque ele não está lucrando mais. Tá bom? Não é por bondade que ele sugere que você pague logo o saldo devedor. Pois bem, então sempre tem essas coisas embutidas nas prestações. Então, por exemplo, a quantia de 81.600 foi financiada a juros de 5% ao mês e será resgatada em 4 mensalidades apenas, só para facilitar as nossas contas, tá? Geralmente ele está falando aqui de financiamentos a longo prazo. Aí o financiador se preocupa um pouco mais, né? Se você, por exemplo, tem muita idade,
Eu, por exemplo, que estou com 53, se eu vou fazer um financiamento agora, o cara já vem assim, pô, né, a garantia de que você está vivo é pequena. Então, quando vem o número de prestações, eles já vão encolhendo, né? Calculam, acho que até 85 anos. Até que calculam muito, mas aí eles querem que você faça seguro, ficam cobrando um monte de coisa, né? Eles se protegem. Pois bem, então para coisas pequenas assim, só 4 mensalidades, dificilmente se faz isso, mas quando é longo é que aparecem essas coisas. Então, considerando uma taxa de inflação de 10% ao mês, meu Deus do céu, a prevista para o ano que vem é 5%, 10% é muito. Constante no período considerado, construir a tabela Price de pagamento, inclusive com as prestações atualizadas monetariamente. Então, ele quer que você considere aqui a inflação de 10%. Então, abaixo representamos a tabela Price usual, sem qualquer correção ou atualização. Então, até aqui, ó, daqui para a esquerda, né, até aqui, essa parte da tabela, entre esses dois traços vermelhos, ele fez uma tabela Price normal. Fez uma tabela Price normal, não inventou nada aqui, tá? É uma tabela Price normal. Fixou aqui a prestação, né? Fez o cálculo da prestação para 81.600, aquele cálculo lá, né? A prestação vai ser igual ao saldo inicial dividido pelo A510, certo? Aí calculou o valor dessa prestação aqui. Aí ele sabe que vai repetir a prestação, são todas iguais. Aí ele calcula aqui quantos por cento é mesmo? Eu falei 10, né? 10%. Eu estou estranhando aqui esse valor, 4.080. Saldo devedor, amortização. Esse valor deve ser de 5% ao mês, professor. Porque o 10% é a taxa de inflação. Ah, tá, perdão, é verdade, obrigado pelo aviso. De fato, é a inflação aqui. Onde é que está os 5%? Aqui, tá, obrigado. Então, ele calcula 5% aqui, né? Certo? Calcula 5% aqui, que são os 5% desse saldo devedor aqui. E aí, dessa prestação ele tira os juros e ele encontra a amortização do primeiro mês. Aí, essa amortização ele subtrai aqui e encontra esse novo saldo devedor. E assim por diante, como funciona a tabela Price. Calcula 5% desse, encontra esse, né? Aí tem a prestação que é fixa, da prestação ele tira esse valor, que são os juros, e encontra a nova amortização. Tira a amortização do saldo devedor e encontra o novo saldo devedor. E assim por diante, tá? Então aqui é o sistema Price normal. Mas aí, como ele quer se proteger da inflação, assim que você pega o empréstimo, ele não lhe cobra nada da inflação, ainda não houve inflação. Mas ele pensa assim, daqui a um mês a inflação vai ser de 10%. Então eu vou jogar esses 10% em cima da prestação. Eu vou garantir a inflação para mim, eu não vou perder para a inflação. Então, ao invés de ele me pagar 23, ele vai pagar 1,10 vezes 23, 0,12,17. Vamos ver. 23, 0,12,17. Deixa eu colocar aqui, esqueci de colocar igualdade. Deixa eu colocar igualdade. Igual, né? 23, 0,12,17. Aí ele vai e multiplica isso por 10% a mais. E aí ele vai cobrar você 25. Vai cobrar você aqui, ó, 25.313,4. 25.313,4. Então, ao invés de ele te cobrar essa prestação, ele te cobra essa aqui. Ele está te cobrando essa prestação aqui. 25.313,38. Então, aí agora, no próximo mês 10% em cima de 10%, né? Então, se no mês gerou 10, 2 meses depois vai gerar 10% em cima de 10%. Então, novamente, ele chega aqui, né? Ele já lhe cobrou aqui 10% em cima
do 23.012,17, que era a sua prestação. Agora ele vai pegar 10% em cima de 10%, ou seja, ele vai pegar 1,1 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, né? 1,1 vezes 1,1. Bem, deixa eu colocar uma igualdade aqui para ele me dizer quanto é isso. Exatamente 1,21. Então é isso que ele vai fazer aqui, ó. Esse 1,21 é o 10% em cima do 10%. Ele vai pegar esse 1,21 e jogar em cima da prestação agora. Ele não vai aceitar a prestação como era antes. Então ele vai pegar esse 1,21 e vai multiplicar em cima da prestação 23.012,17. Então 1,21 vezes 23.012,17, e aí a prestação que ele vai te cobrar é de 27.844,72. E assim por diante. Aqui é o 1,1 a terceira, aqui é o 1,1 a quarta. 1,1 a terceira e 1,1 a quarta. É igual 1,1 a terceira, 1,331, e depois 1,1 elevado à quarta, 1,4641. 1,331, 1,4641 são esses valores que você está vendo aqui, ó. 1,331, 1,4641. Ele pega esses valores, multiplica pelo valor da prestação, e ao invés de estar lhe cobrando 23.012, para a segurança dele, ele te cobra 30.629. Ao invés de estar cobrando 23.012, na última parcela ele está te cobrando já 33.692, que é para garantir a segurança financeira dele, né? Do cara que está te cobrando, do cara que está te financiando o imóvel, né? Então é mais ou menos isso que se faz. É claro que aqui as taxas estão muito altas, né? 10% e tal, porque a quantidade de parcelas também é bem pequena, é só um exemplo. Mas no sistema financeiro, o que é que eles fazem? Tem 50 prestações, 100 prestações para pagar, 120 prestações, né? 240 prestações, 20 anos, 10 anos, etc. Então o que ele faz? Ele calcula, primeiro ele paga um seguro, né? Ele paga um seguro para problemas financeiros que ele vier a ter. E segundo, ele calcula um percentual pequenininho e ele distribui em todas as prestações muitas vezes. Ou seja, a prestação já está acrescida da segurança dele ali. Eles não perdem nada, né? Quem perde é quem vai... Esse percentual pequenininho, professor, é como se fosse mordendo pelas beiradas, né? A cada percentual pequenininho ele vai tirando um pedaço, e quando for olhar o montante é muito mais do que a gente imagina. Eles não perdem, só quem perde é quem pega. Financeiro não perde nada mesmo. Só quem perde é quem pede o empréstimo, perde é quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Bem, vamos concluir o capítulo 5, que é bem pequenininho, temos 15 minutinhos, dá para terminar. Bem, o capítulo 5 fala de alternativas de investimento, diz que os objetivos do capítulo são estabelecer critérios que possam orientar decisões sobre investimentos e financiamento. Parece até uma coisa complicada, mas na verdade ele só dá uma noção. E caracterizar a taxa mínima de atratividade como indicação do valor do dinheiro e o tempo, né? Descrever os dois principais métodos de análise, que são chamados de valor presente líquido e taxa interna de retorno, e enfatizar as limitações, inclusive numéricas, inerentes aos critérios apontados. Então vamos lá. Exemplo, ele fala aí fluxo de caixa e taxa mínima de atratividade. Aí ele diz, recordemos que a expressão fluxo de caixa, né, é uma designação genérica para as diferenças entre entradas e saídas de caixa período a período, geradas por uma operação financeira, investimento ou financiamento. Então o fluxo de caixa é isso, né? Você diz as entradas, diz as saídas e vai dizendo os saldos que vão ficando, alguma coisa desse tipo, né? Então isso é o tal do fluxo de caixa. Bem, a aquisição de certo equipamento no valor de, para dar um exemplo que ele chamou de motivador, não sei se é motivador, sempre tenho medo dessa expressão, mas vamos lá. A aquisição de certo equipamento no valor de 12.434,25 deve gerar nos 3 anos seguintes
receitas de 8 mil reais, digamos, e despesas de 3 mil reais. Então você comprou um equipamento, gastou R$ 12.434,25 e acredita que vai ganhar com ele 8 mil reais, mas para você ganhar com ele esses 8 mil, você vai gastar 3 mil todo ano. Então o fluxo de caixa correspondente pode ser assim representado. Então no período 0, você só sai com os 12.434,25 e não entra nada. Então no teu saldo aqui é o saldo do prejuízo. 12.434,25 foi o que você gastou e acabou. No segundo ano, ou melhor, no primeiro ano, você lucra 8 mil e perde 3 mil, né? Investe 3 mil. Aí fica com o lucro de 5 mil. No segundo ano, você de novo entra 8 mil e gasta 3 mil. Você tem 5 mil. No terceiro ano, a mesma coisa. 8 mil, 3 mil, 5 mil. Bem, é isso o tal do fluxo de caixa. A validade dos lançamentos, um fluxo de caixa significa, em um fluxo de caixa, né? Significa, quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que validar os lançamentos em um fluxo de caixa significa verificar se as entradas de caixa, os recebimentos, são compatíveis com as saídas de caixa, os pagamentos, levando em conta o valor financeiro do capital no tempo considerado. Aí ele diz aqui, critério 1, o valor presente líquido, também notado NPV por causa do inglês. É o valor presente do fluxo de caixa na data focal 0. Isso é, o valor presente líquido é o VPE, valor presente de entrada, menos o valor presente de saída, que ele usa a letra D aqui para saída e letra E para entrada. Então o valor presente líquido é o valor presente de entrada menos o valor presente de saída. Então esses valores aqui são os valores presentes líquidos, né? Não entrou nada e saiu 12.434,27. Prejuízo de 12.434,25. Eu falei 27, né? 25 nessa diferença aqui. Aí já no outro ano você tem um valor presente líquido positivo de 5 mil, depois 5 mil de novo, depois 5 mil de novo. É assim que está representado o tal do valor presente líquido, valor de entrada e valor de saída. Então nesse cálculo, a taxa de juros é a chamada taxa mínima de atratividade. Então a ideia é, na hora em que você vai cobrar juros, você tem que pensar, qual é o máximo que eu consigo colocar na minha taxa de juros, que seja atrativo, que as pessoas queiram, até onde elas suportam pagar. Então quando você vai emprestar ou vender, é isso que você pensa. Quando você, quem está pedindo emprestado ou comprando, é ao contrário, né? Você quer o mínimo de fato. Então é mínimo para quem está emprestando, é a taxa mínima que eu posso cobrar, e é mínimo para quem está recebendo também, porque é a taxa mínima que eu quero, eu desejo, né? O menor possível, pelo amor de Deus. Então o mínimo aí fica muito bem, tá bom? Bem, também denotada custo de oportunidade ou custo de capital. A taxa mínima de atratividade de juros mínima aceitável no investimento trata-se de um retorno já garantido pelo mercado. Ou seja, você tem que pensar, ora, e se eu fosse pegar esse valor e por exemplo, aplicar, né? Será que eu não ganharia mais? Então você tem que analisar o mercado e o mercado te dar as condições do que vale a pena, qual é a taxa que vai valer a pena. Porque você tem que olhar em relação ao mercado em geral se aquela taxa é praticável. Por outro lado, no caso de um financiamento, a taxa mínima de atratividade representa a taxa de juros máxima. Então, na hora em que você está vendendo, você quer que seja o máximo que você possa ganhar, e na hora em que você está recebendo, você tenta que seja o mínimo que você vai gastar, né? Cujo custo é necessariamente menor. Então, no exemplo inicialmente considerado, supondo
a taxa mínima de atratividade de 8% ao ano, temos, o exemplo que ele está falando é esse nosso aqui, tá? Então ele agora está pensando numa taxa mínima de atratividade de 8% ao ano. Então o que você teria se você pensar em 8% ao ano? Você teria que o valor presente líquido esse daqui é o valor presente de saída, né? Valor presente de saída. Sim, valor presente de saída. O primeiro valor presente de saída, né? Menos o valor presente de entrada. Só que aí você tem que olhar a taxa de atratividade que está sendo calculada em cima dele. Então o valor presente líquido, na verdade, esse daqui, né? Você está jogando sobre ele o fator de capitalização. Então você está tendo aqui que o valor presente líquido vai ser esse valor de saída, que é o VPD, e aqui o valor presente de entrada calculado com a capitalização de 8%, né? De 8%. E o número 3, que é o número de períodos. Foram 3? Foram só 3. Então você tem que ir aqui na nossa tabela, olhar o 3 com 8%, você encontra esse valor. Ele então jogou em cima aqui do valor líquido que você tinha lá, né? E você tem esse valor aqui, 12.885,48. E aí a diferença entre o seu valor de saída e esse valor corrigido ficou positiva. O VPL, o valor presente líquido, ficou positivo. Então o critério de decisão 1, como diz ele aqui, critério de decisão 1, está te dando um valor presente líquido positivo, porque o valor presente de entrada foi maior do que o valor presente de saída, o nosso VPD, né? Esse número aqui ficou maior que esse. Então o investimento é economicamente atrativo, pois estamos obtendo um retorno maior do que o custo do capital. Isso se você tem uma taxa de 8% ao ano, aumentando então o valor do mercado do projeto envolvido. Então vale a pena fazer a tal do investimento, né? Vale a pena fazer o investimento de 12.434,25. Bem, agora se o VPL desse exatamente igual a zero, você não tinha ganho nada. Então era um investimento sem retorno. O que você ia decidir? O que é que levaria você a decidir fazer? Às vezes outros fatores e não o econômico. De repente aquele investimento não te dá retorno financeiro, mas atrai pessoas para o seu negócio, por exemplo. Então às vezes você abre um investimento, faz um investimento em alguma coisa que não te dá retorno financeiro diretamente, mas atrai outras pessoas para consumirem um outro bem que você está vendendo também e que te dá o retorno. Mas você sabe que não pode parar de vender aquilo, senão as pessoas não vêm, né? Então vende o que não está lucrando para poder vender também o que te dá lucro. E se o teu VPL for negativo, então significa dizer que você está com uma saída maior do que a sua entrada. Então esse cara aqui está dando negativo, né? Então o valor presente de entrada ele é menor do que o valor presente de saída, e aí o investimento não é atrativo. Observemos também que entre investimentos correntes, todos com VPL maior do que zero, o mais atrativo é que tem maior valor presente líquido, né? Então aquele que der o maior valor presente líquido, que essa diferença for a maior possível. A luta é sempre essa, para que o valor presente de entrada seja maior do que o valor presente de saída. O quanto maior, melhor, né? Você tem um valor, uma diferença maior. O critério 2 é a taxa interna de rendimento. Eu acho que é isso que significa TIR, né? Taxa interna de retorno, é isso. Tem que ser maior do que a taxa mínima ou máxima, taxa mínima de atratividade. Taxa mínima de atratividade. Taxa interna de retorno tem que ser maior do que a taxa mínima de atratividade. Então o investimento é economicamente atrativo. Se a taxa interna de retorno for igual à taxa mínima de atratividade, então a situação é indiferente. Você faz por outros fatores, mas não pelo financeiro. E se a taxa interna de retorno for menor do que a taxa mínima de atratividade, então esse investimento não é atrativo, você está levando prejuízo. Então no exemplo acima, vimos que VPLI é essa conta aqui, né, que a gente fez,
e você suponha que você não tenha esse I aqui, né? Logo, você quer saber quem é esse I. Bem, aí você calcula para ver quando é que isso daria zero. Para que valor isso daqui daria zero? Então, se VPLI for zero, então significa dizer que o A3I é igual a 2,48685. Para dar zero isso aqui, você precisa que esse A3I seja esse número. Por quê? Porque esse número vezes 5.000 vai dar isso. 248.685. 248.685. 248.685. 2,48685 vezes 5.000 é igual a 12.434,25. 12.434,25. Então, se esse A3I for 2,48685, multiplicando por 5.000 vai dar exatamente esse valor. Portanto, o VPLI vai ser zero. O valor presente líquido vai ser zero se você tiver esse fator de correção aqui sendo esse valor. Ora, então qual é a sua intenção? É que esse valor de correção aqui seja maior que isso. O ideal é que seja maior que isso. Como você tem o 3 aqui, aí você chega aqui na linha 3 e vai procurar um valor que de preferência ultrapasse 2,48685. Então, 2,48682, você encontra ele aqui, acontece com 10%. 10%. Então você conclui, né, de onde, consultando a tabela, temos que a taxa atrativa, aí, a taxa interna de retorno interessante é de 10%, onde você tem que o valor presente líquido vai dar zero. É claro que, dependendo do quanto você conhece o mercado, você pode sair procurando valores ainda maiores, né? Sei lá, pode pegar o 15% aqui, ó, 2,8 alguma coisa. Quanto maior você pegar esse valor, mais o VPE, que é o valor presente de entrada, vai ficar maior. E aí o seu negócio vai ser mais lucrativo. 10% é o cálculo que chega próximo de zero. Então, tendo em conta o segundo critério, o resultado 10% maior do que 8%, que é a taxa mínima de atratividade, aponta para a aceitação do projeto de investimento, confirmando a alternativa 1 do VPL, ou seja, tanto aqui quanto no outro ficou o investimento vale a pena, tanto por esse critério quanto pelo outro. Aí ele diz aqui, pratica um pouco, né? Os critérios de decisão acima considerados levaram em conta a análise de um projeto de fluxo de investimento. Caso a atratividade financeira seja relativa a um projeto de financiamento, modifique se necessário os critérios 1 e 2. Então ele está te dizendo assim, se coloca na posição de investidor, é você quem está fazendo o empréstimo, e se coloca depois na posição de quem está contraindo a dívida. Se coloca em duas posições distintas e dá uma olhada, pensa direitinho sobre essa questão do primeiro critério e do segundo critério. Bem, já vimos que o cálculo da taxa I, dada essa cantoneira, ele chama o ANI de cantoneira, tá? Se você conhece a cantoneira, que é esse número aqui, o ANI, pode exigir métodos numéricos e ou computacionais mais elaborados. É verdade, né? Calcular essas coisas pode exigir um pouquinho de trabalho. Do que os exemplos de interpolação que vimos praticando, né? Aqueles que a gente vem fazendo até agora são os mais simples. Aí ele dá um conselho aqui, que a gente olhe Morgado 205, Morgado de 2005, um livro do professor Morgado, para uma discussão mais completa. Então ele está te dando uma referência para você brincar um pouco mais com matemática. E aí ele termina o capítulo 5 aí nesse ponto, e daí em diante só são exercícios propostos. Tá bom? O livro termina, nosso livrinho termina aí,
faltando 1 minuto para o horário final da aula. Tá terminado, então é o meu assunto. Eu vou parar a gravação por aqui e a gente pode discutir mais alguma coisa que quiser, que não seja necessário ser gravado.